bom dia! Um beijão pra você ligadinho aqui na Rádio 88 FM. E agora vamos dando sequência ao nosso Bom Dia, Lelê. Vai ter enquete hoje ou não? Todo dia tem enquete. Todo dia tem. Mas se você puder me dar 1 minuto... Olha, então... Eu te agradeço. Então vamos ao seguinte, deixa eu mandar um bom dia aqui da Claudineia, do Parque das Garças. Ela tá mandando um bom dia a toda a galera do mercado. O Claudiano do Chave de Ouro do 9 de Abril tá ligado também. É um jabá legal aqui, né? Olha lá, bom dia, tá bom. Jabá. Cadê? O pastor Damião Pedra tá aí, Letícia. Ô, Dário, faz comigo não. Peraí. Por quê? Que eu tava em outra... Vamos lá, pastor Damião Pedra. Vamos ouvir ele. Estou ligadinho nessa programação maravilhosa. Amém. Eita, glória. Aleluia. Maravilha. Eita. Bom dia. Eita, mas tá diferente hoje. Ele chegou animado. Animadão, vamos de música. Tinha tempo que ele não mandava um áudio assim animado. Antes da música, deixa eu só divulgar um negócio aqui rapidinho. À vontade, Quero te convidar a seguir o Instagram da Rádio 88. É Rádio 88 FM. É só você procurar lá, Rádio 88 FM. Sabe por quê? Postaram um vídeo de até logo pra Cíntia. E o pessoal do marketing, isso não se faz, tá? Porque a gente tá aqui no ar. Aí eu fui assistir o vídeo enquanto a gente tava no intervalo. Só que o vídeo é emocionante. Fiquei emocionada aqui, vontade de chorar. Isso não se faz com a gente. Então eu quero te convidar a seguir as redes sociais da Rádio 88. Acabaram de postar um vídeo de até logo pra Cíntia. Vídeo lindo! Se eu fosse você, corria pra lá, inclusive pra comentar também um até logo e um bem-vindo pra Elisa, uma oração lá, porque a Elisa tá chegando, gente. Não sabemos o dia nem a hora. Não chegou, mas tá chegando. Mas tá chegando, então um beijo pra Cíntia. Eu sei que ela tá na escuta. E você que tá aí de bobeira, tá com o celular na mão e tá ouvindo a Rádio 88, segue lá no Instagram, Rádio 88 FM. Olha, canção linda. Débora Almeida vai ter continuidade. Agora 10h22. Agora sim, né, ô Letícia? Agora tá na hora da nossa enquete. Agora sim, a nossa enquete, menina. Eita, vamos lá, gente, ó. Hoje é chamado o Dia da Mentira. Dizem aí, né? Todo mundo sabe. Uma data que muitas pessoas costumam fazer brincadeiras, espalhar histórias inventadas, tudo por diversão. Mas, para nós cristãos, Dário Ferreira, a mentira é um pecado sério. E na vida real, podemos enfrentar dilemas complicadíssimos. Há situações em que falar a verdade pode gerar consequências graves, enquanto uma mentira pode proteger alguém ou evitar um sofrimento. É verdade. Não é? É verdade. Alguns acreditam que, em certos casos, a mentira pode ser justificada. Imagina alguém aí escondendo uma informação para proteger a vida de outra pessoa, ou que está suavizando a verdade para não causar um grande sofrimento. Nessas situações, há quem diga que mentir pode ser um ato de compaixão e que o contexto deve ser levado em conta antes de condenarmos. Mas, por outro lado, Dário Ferreira da Cruz de Jesus, diga. Há quem diga que toda mentira é um pecado. Não importa a intenção. Para esses, enganar alguém, mesmo com uma boa justificativa, ainda significa quebrar a confiança e pode abrir espaço para se desenvolver um hábito perigoso. Por quê? Porque eles alegam que todo mentiroso começa com uma pequena mentira, até não conseguir parar de mentir. É verdade, ele transforma a mentira numa verdade. E na enquete de hoje nós queremos saber o quê? Olha, é correto mentir por uma boa causa, hein? Se falar a verdade colocasse a vida de alguém em perigo, você falaria mesmo assim? Você, diz pra mim, já viveu alguma situação em que precisou mentir para evitar um problema maior? Será que Deus avalia qualquer mentira dita com o mesmo peso ou ele leva em consideração a intenção do coração? E aí? Qual é a sua opinião?
Professor Miquel Nechap, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia, pastor Dário. Saudade do senhor. É mesmo? Ontem ele voltou pra terra dele, né? Só foi estive lá em terras cariocas. Esteve lá em terras cariocas, né? Mas olha, vocês fazem parte aqui da nossa equipe e sempre deixa uma lacuna quando vocês não estão, viu? Então, espero que vocês não façam isso novamente ou então vão para o RH. Tô pra te dizer que pode acontecer. Olha aí. Novo. Talvez não os dois. Vão pro RH, porque senão a coisa vai ficar feia. Então vocês... você arrebentou, Dário Ferreira. Tirou de letra. Mas lembrar. hoje a gente tá falando de mentira. Isso, exatamente. E talvez tenha sido uma mentira o que eu acabei de falar. Ele acabou de dizer... Brincadeira! Ele acabou de dizer que sentiu a nossa falta, né? Pode não ser sei. uma mentira? Pode ser, não Gente, sei, não é? Pelo amor de Deus, ó. Não, de forma alguma. Mas vamos lá, meu essa é a Deus. enquete de hoje, não Sim, é? sim. É o dia consagrado aí socialmente como o dia da mentira. É interessante saber que a gente separou um dia para ser um dia de um pecado, não é? É um pecado aí que tá na Triste, raiz né? da queda humana. Porque os homens caíram no Jardim do Éden justamente porque ouviram uma mentira da serpente, não é? E aí a gente precisa investigar se de alguma maneira toda mentira é julgada por Deus da mesma forma. Ou será que a gente pode mentir quando a gente quer evitar um mal maior, não é? Então eu quero saber aí do meu ouvinte, segundo alguns intelectuais, pastor Dário, a vida em sociedade seria impossível sem mentira. Né? Além de você estar falando isso aí que eu achei interessante, a omissão chega a ser uma mentira? Sim. Também? De alguma forma sim. Porque quando você é requerido, né, para que fale a verdade, e você podendo dizer a verdade, não a diz, o seu silêncio, ele também porque a verdade, na verdade, como ele diria Jesus, né? Na em verdade vos digo. A verdade, na verdade, ela é o oposto da mentira, né? Então a mentira, ela não é só a perversão da verdade, mas também o ocultamento dela. Então a verdade ocultada, ela abre a porta da mentira, não é? Então a gente gosta de usar a omissão como uma espécie de neutralidade, né? Só que diante de Deus não existe neutros, não é? Ou é sim ou é não. Se você não está colocado no campo do sim, segundo as palavras de Jesus, você já está colocado no campo do não. Então não existe um talvez. Miquel, segura, então, Miquel. O que eu quero saber do meu ouvinte é isso, se diante de um mal maior, ou diante da possibilidade de alguém sofrer se você falar a verdade, será que Deus nos imputa pecado quando mentimos? Será? É sobre isso. 998680088. Bombando, hein? Tá bombando, mas deixa eu mandar um alô. É claro, eu deixo. Tô Fala sabendo, aí. Miquel Nechap conheceu ontem, tô sabendo que Denilson Chaves, diretamente de Rio de Janeiro, está ligado na Rádio 88. Manda um abraço, um excelente locutor, que agora faz parte do grupo. Gente boníssima. Aí, ó, o Miquel conheceu ontem, mandou um abraço pro nosso amigo Denilson Chaves. Denilson Chaves, um abraço pra você, meu amigo, um beijo no coração. Inclusive, ontem ele te mandou um abraço, ele falou, manda um abraço lá pro pastor que faz mesmo? o programa com você. Pois Eu gosto muito de assistir vocês dois. Eu estava no ar também, né? Tava. É complicado, né? Vamos... Gente, é correto mentir por uma boa causa? Fala aí pra gente. Se falar a verdade e colocasse a vida de alguém em perigo, você falaria mesmo assim? Você já viveu alguma situação em que precisou mentir para evitar um problema maior? Vamos ouvir o reverendo, pastor Damião Pedra. Glória, bom dia, pastor Dário, bom dia, missionário Letícia, bom dia, professor Miquel. Bom dia. Maravilha, sobre a enquete de hoje, eu acho que mentira é mentira, né? Senão Jesus maquiava o texto quando fala sobre que mentir é pecado, né? Ele podia falar que mentir por uma justa causa é verdadeira, né? Mentir por uma vida é verdadeira. Mas ele falou que mentira é mentira, tudo é pecado. Quem mente é o diabo, dependendo da situação. Para mim, quem mente é o diabo. Mentira é mentira. Eita glória! Eu não comemoro esse dia não, porque o meu dia ele amanhece com Deus, então com Deus é verdadeiro. Maravilha. Maravilha. Eu não sei porque tem esse eco todo aí, pastor pelo Damião. amor de Deus, pastor Damião. Vai pra outro lugar pra gravar esse áudio. Acho que ele foi pro banheiro pra gravar. Tem mais gente, a Cleia.
Cleia Eita. Barbosa de Porto Real. Vamos nessa. Bom dia, pastor Dário. Bom, Bom dia, dia. Letícia. Bom dia, Cleia. Deus abençoe vocês. Amém. Então, eu não concordo com a mentira. A mentira, ela traz frustração pra gente. Ela dói muito do que a verdade. Uma vez, eu estava perto do meu filho nascer, o gestante, e meu pai tinha sofrido um acidente. Só que começaram tal de falar baixinho no ouvido das pessoas, eu desconfiei que estavam escondendo alguma coisa de mim. Aí eu cheguei, perguntei, o que está acontecendo? Fala para mim, aconteceu alguma coisa com meu pai ou com a mãe? Não aconteceu nada não, fica tranquila. E eu fui passando mal, porque eu sabia que estavam mentindo para mim, eu fui passando mal. O que aconteceu? Eu fui para o hospital. Fizeram uma cesárea em mim para o neném nascer, porque eu estava passando muito mal. Quando eu cheguei do hospital, eu fiquei sabendo que meu pai tinha sofrido um acidente e estava no hospital. Olha aí. Se tivesse me falado, eu não ia ficar tão nervosa como eu fiquei. Sim. Por isso que eu não concordo com a mentira. A mentira dói. A mentira, nossa, ela machuca, ela marca a gente. E quando uma pessoa conta mentira pra gente, que a gente descobre que aquilo é mentira, a gente perde a confiança na pessoa. E não dá pra gente voltar a confiar na pessoa. Porque a gente não sabe se ela está contando verdade ou se é mentira. Bom dia, pastor. Tenha um bom trabalho. Bom dia, Letícia. Muito obrigado. Com Deus aí. Bom Deus dia, abençoe Cleia. vocês. Aí, ó. A Cleia contou aí uma história, né, verídica, né? Aconteceu com ela e dói mesmo, né, professor? Dói. Por vezes, né, a verdade dói. Por vezes essa dor é libertadora, não é? Mas a gente sabe também que existem situações onde a vida de alguém pode estar em risco se você fala a verdade, né? Tem isso também. Principalmente em quem mora em comunidade, em contextos de comunidade, já vivenciou esse tipo de situação. É claro que não acontece com todo mundo, mas, por exemplo, isso era comum da área onde eu vim, não é? Onde indivíduos se escondem na casa de outras pessoas. Sim. E quando são questionadas, e aí? Como é Você que vai fica? dizer que tá, que não tá? Sabendo que essa pessoa pode ter a vida ceifada? Você diz a verdade? Então, isso é um caso a pensar, hein, professor? Não é? O que um caso Deus a esperaria pensar, de hein? mim como cristão? É, Que eu vamos fale a pensar verdade ou que eu nisso. defenda uma vida? Enfim, Penha- deixei aí no ar. Penha Gomes do Santo Agostinho, essa é boa, hein? Bom dia, pastor Dário e Letícia, professor Dia. Miqueias, graça e paz a todos. É um assunto bem interessante, mas pra mim a verdade tem toda a sua prioridade. Sou totalmente contra a mentira. Conheço um dito popular que diz o seguinte: quem conta um conto, aumenta um ponto. Mesmo porque nosso Deus nos ensina na palavra que ele é o Deus do sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Mesmo sendo brincadeira, sou contra a mentira ou omissão da verdade. Pra mim, tudo pertence à mentira. Essa é a minha opinião sobre a enquete. Penha, um abraço pra você, me evitar um problema maior. Fala aí, Letícia. 998680088. Tá preparado, Dário? Tem muita participação. Então vamos lá, vamos nessa. Lá. Presbítero Adilson. Bom dia, Pai Senhor. Bom dia. Na minha humilde opinião, concordo com a irmã, nós como cristãos, nós não devemos falar mentira, né? Devemos sempre estar com a verdade, né? Claro. E esse dia, para nós como cristãos, nós devemos desconsiderar, não considerar, porque não existe dia da mentira, entendeu? Não existe um dia específico para mentira, né? Se você falar durante o ano todo mentira, todo dia você está errando, está pecando. Então, todo dia é o dia da mentira, se você mentir. Então, nós como cristãos não devemos adotar essas coisas do mundo, não, né? Não, né? Nós estamos permitindo que o mundo está entrando, invadindo a igreja com coisa mudando, né? Dia das bruxas, dia da mentira. Chega dia da Páscoa, eles estão colocando ovinho dentro da igreja, levando a criança a acreditar que coelho bota ovo. E várias outras coisas que os cristãos não conseguiram largar do mundo, porque quando você aceita Jesus, você está dizendo para o mundo: chega, basta, né? Você está renunciando o mundo. Quando você aceita Jesus, você está aceitando seguir a Jesus, não o mundo. Vivemos no mundo, mas não devemos compactuar com as coisas do mundo, né? A Bíblia diz: seja santo, santifique o seu dia todo dia. Então, o dia da mentira para mim não existe. Tá Mensagem certo. do presbítero Adilson. Agora eu achei interessante aqui, o Júlio mandou aqui uma
uma foto e dizendo: bom dia, tô ouvindo a enquete, olha que ponto estão com essa palhaçada de dia da mentira, isso não se faz, coloca todos em pânico, desnecessário. Parece que o escritório central caindo aqui, essas páginas de informação aí de bairro, né, tem muitas páginas de bairro agora em Volta Redonda, eles colocaram como se o escritório central estivesse desabando, colapsando ali, desabando. Mas é dia da mentira, você tem que passar por isso nas redes sociais. Mas realmente faz sentido, né, Júlio? Uma pessoa que está desatenta ao dia de hoje acaba caindo, vendo isso e caindo nessa pegadinha, se é que podemos chamar assim. Vamos lá para Arapeí para ouvir uma palavra pastoral? Vamos sim! O pastor Sidney está chegando. Bom dia, graça e paz, pastor! Paz do Senhor, amado pastor Dário, paz do Senhor, Bispa Letícia, que não só falta ontem, paz do Senhor, profeta Miqueias. Voltei. Ótimo dia para vocês. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 22, tem lá uma lista de qualidades que conduzem o ser humano ao inferno. Uma delas é amar e praticar a mentira. Olha. A segunda, Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. E em terceiro, no Salmo 15, quando é citado sobre as qualidades do cidadão que vai morar no céu, do cidadão que vai habitar no céu, uma das qualidades é falar a verdade, ainda que com dano seu, né? Ou seja, é melhor, irmão, uma verdade dita e tratada logo de início, que será respeitada, do que um encobertar dessa verdade com uma mentira, achando que está fazendo algum benefício, só que lá na frente torna essa verdade ainda mais grave, né? Então não existe esse negócio de eu não estou mentindo, eu estou omitindo. É mentira do mesmo jeito, não é? E Deus não aprova. Falar que existe, ainda que a pessoa vai morrer, irmão, fale a verdade, que talvez falando a verdade você ainda poupe ela da morte, não é verdade? Então não existe esse negócio de Deus dar 2 pesos e 2 medidas para a mentira. Se Deus der 2 pesos e 2 medidas para a mentira, então automaticamente Deus se associa ao pai da mentira. E Jesus disse que não existe comunhão entre a luz e as trevas, nem entre Deus e Belial. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um ótimo dia e forte abraço. Bom, contestar o quê? A palavra do pastor Sidney. Ai, meu Deus. Pastor Sidney é bênção, né? Ô, pastor, vamos marcar um dia de você vir aqui em Volta Redonda? Pregar? Imagina ele pregando no altar. Seria ótimo. Bênção, hein, pastor? Com certeza. Vamos marcar isso aí. Tem Bom, mais gente, Dário? Tem o Naldo Vilete. Ele meu vem Deus. sempre com aquelas gracinhas, né? O que ele me chamou hoje? Bom dia, pastor Dário Lindão. Esse daí ele não tá mentindo. Hoje é dia da mentira, hein, Naldo? Ó. Bom dia, professor Miqueias Lindão também. Tá mentindo de novo? Bom dia, reverenda Letícia Dorô. Saudade de vocês. Mentiu mais uma vez. Quanto à enquete, a mentira talvez seja um dos pecados piores de se combater, porque mentimos até sem perceber. Por exemplo, mendigo nos pede um trocado, já temos um tenho não pronto para responder, e muitas vezes temos sim, e muitas outras que usamos para não ir a algum lugar, não falar com alguém, não fazer algo. O pior que depois vem outra mentira para justificar a anterior, e assim vamos mentindo, e que Deus tenha misericórdia de nós. É mole. Puxa vida. Né, menina? Inclusive saudade, tá? Ah, tá com saudade? Porque ontem eu falei assim, gente, vamos aonde? Não tem Cafu? O que eu vou fazer da minha vida? Mas você tava lá no centro do Rio, não, menina. Sei lá, mas é saudade do Cafu, Olha aí, gente. O almoço no Cafu, no restaurante Cafu Gourmet, é sensacional. Porque lá, além da comida, né, tem tudo, a variedade de salada, arroz fresquinho, aquele feijão lindo, variedade de carnes. Ainda tem a galera que trabalha lá, que é todo mundo gente boa. Muito simpático. Todo mundo é legal. Do Cafu, a Raquel, a Nete, os meninos que estão lá agora, que eu não lembro o nome, acho que é Igor. Mas um abraço pra todo mundo. Aí você une esse combo. Você fala, com atendimento excelente, um rango top. É só no restaurante Cafu Gourmet. Tem self-service sem balança, muitas opções todos os dias. E fica pertinho da gente. Fica no coração do bairro Limoeiro, na Avenida das Magnólias.
número 392 em Volta Redonda. Funciona de segunda a sexta-feira. E você, gosta de uma costela na brasa, né? Amanhã tem. Amanhã é quarta-feira, tem toda quarta e sexta-feira. O Cafu faz delivery e entrega quentinho onde você estiver. E tem 2 WhatsApps, 3212 0014 e o 99967 1163. Ó, o restaurante Cafu Gourmet tem preços especiais para empresas, tá, Dário? Se a sua empresa entrar em contato, o Cafu pode servir café da manhã, almoço e até jantar, tá? Para os seus funcionários. Entre em contato, faça o seu orçamento pelo WhatsApp e já entre em contato também para pedir o seu Marmitex, porque o Cafu pode entregar aí onde você estiver. 3212-0014. 3212-0014 e tem o WhatsApp 99967 1163. Legal. 88 FM, o som do você. Muito bem, agora 11 horas e 17 minutos. Vamos dando sequência aqui à nossa enquete de hoje. É 1º de abril, galera fala, dia da mentira, essa coisa toda. É claro, não iríamos deixar de falar sobre esse assunto, por isso nós estamos perguntando se é correto mentir por uma boa causa, Lelê. Será que é, Dário? Sei não, tô em dúvida. Tá em dúvida? Tô em Será dúvida. que o professor Miquel Chape vai falar na conclusão de hoje, hein? Vamos aguardar. Será que Deus avalia qualquer mentira dita com o mesmo peso? Ou ele leva em consideração a intenção do coração? Você já parou pra pensar nisso? 998680088. Maria Alice do São Luís. Paz, Senhor, pastor Dário, Alice. Letícia, professor Miquel e a todos os ouvintes. Eu, particularmente, quando não era cristã, quando não conhecia a palavra, eu fazia brincadeira com pegadinho, sabe? Eu achava divertido. Mas quando eu aceitei o Senhor como único Salvador na minha vida, que é viver a verdade, que ser diferente, fazer a diferença, eu descobri que a mentira, além dela ter perna curta, ou seja, você perde a confiança, porque tem pessoas que vivem na mentira, preferem mentir, omitir. Nós não temos que fazer isso. Doa quem doer, por mais difícil que seja, a verdade sempre prevalecerá. O Senhor nos ensina a ser verdadeiros. O Senhor nos ensina a fazer a diferença. E a diferença é a verdade, né? Que possamos estar atentos em tudo aquilo que a gente está fazendo, falando, porque a verdade muitas das vezes dói, mas nós temos que aprender a conviver e a fazer a diferença em Cristo Jesus, né? Então que possamos estar atentos à palavra de Deus, que é viva, né? A voz de Deus tá falado. Então que possamos viver a verdade, que é o caminho, a verdade, a vida, e só vai ao Pai através da verdade. Mentira, omissão, não. Por mais que doa, é melhor falar a verdade, né? Um forte abraço a todos, bebam água, se cuidem, amo vocês. Um abração a todos os ouvintes. Maria Alice São Luís. Um abraço, beijo, Maria Alice. Pode falar, Dário. Falou bonito. Não, eu tava pensando aqui, porque tem gente que vive uma vida de mentira tão intensa, Letícia, tão intensa, que quando ele fala a verdade, não dá pra acreditar. E ele transforma aquela vida mentirosa numa verdade. E vive a vida toda assim. E não consegue se libertar disso, Não né? consegue se libertar. Então é o seguinte, se você não mente, não comece. Tá? Porque é uma coisa que parece... É um vício, viu, Letícia? Tem gente que é mentirosa por vício. É verdade. Então tem que tomar cuidado aí. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna. Pastor Alain Leal. Pastor Alain. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Dário, Letícia Dantas. Olha só, o dia da mentira ele tem uma origem muito curiosa. Você tem que procurar muito a fundo para saber, sabe? Qual é a origem do dia da mentira? Foi colocada pelos romanos e pelos religiosos da época da ressurreição de Jesus. Você sabia disso? Que foi mais ou menos nesta época em que disse que Jesus ressuscitou. Então eles estavam dizendo que era mentira. Então esse dia da ressurreição de Jesus era um dia da mentira. Olha como é que o inimigo ele é
astuto. E isso vem se adaptando diante dos séculos e tem várias e várias adaptações e histórias. Mas a origem original, antiga, o relato se dá na ressurreição de Jesus, que queriam dizer que era mentira, mas nós sabemos que é uma grande verdade, ele está vivo, ressuscitou e está entre nós hoje. Deus abençoe, um abraço a todos. Um abraço, pastor Alain. Boa explicação do pastor Alain, essa daí é boa, né? É uma informação legal. Quem mais agora, Letícia? Pastor Jason. Eita, tá cheio de pastor aqui hoje, hoje, hein? Pastor Dário, Pai do Senhor, Letícia, Pai bom Senhor, dia pastor. para vocês. Amém. Olha, sobre a enquete, independente da intenção, mentira é mentira. Muitas das vezes mentimos para salvar um emprego, para esconder uma pessoa, para salvar uma vida, para não dar uma esmola, como já foi falado. Mas o fato da intenção ser boa não abona a mentira. Ela continua sendo uma mentira. Porque muitas das vezes falar a verdade custa caro. Mas todos nós mentimos. E é importante reconhecer isso. Mentira é mentira, independente do tamanho. E é isso aí, bom dia para todos. Amém. Bom dia, pastor. Falando sobre mentira. Você já mentiu alguma vez para proteger alguém? Será que Deus avalia qualquer mentira dita com o mesmo peso? Ou ele leva em consideração a intenção do coração? Qual a sua opinião? Quem fala agora, Lelê? Quem vai falar agora, Dário Ferreira? Nosso amigo Lelis Júnior. Alô, Lelis! Bom dia! Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio 88. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Dário Ferreira. Bom dia, missionária Letícia Dantas. Dia. Bom dia, professor Miqueias. Lelis Júnior mais uma vez. Essa enquete justamente no dia de hoje, né? O Dia Mundial da Mentira, o nome já fala, do mundo. Apesar que o mundo vive uma mentira todos os dias. Mas eu me lembro de uma pauta, anos atrás, no seminário de teologia, onde foi levantada a seguinte questão: você é um cristão fervoroso, as pessoas sabem que você dá um testemunho, né, honesto de vida cristã, mas um humilhante pula para dentro da tua casa gritando: vão me matar, me escondem que vão me matar. E realmente chegam pessoas lá dizendo, armadas e falando: ele está aí? E aí? Né? Neste momento, irmãos, a gente preserva a vida. Por outro lado, né, nós temos irmãos que até mesmo hoje moram em países altamente intolerantes religiosamente falando, e até mesmo no último momento, que é só negar, só dizer não a Cristo para poder sair dali com vida, eles preferem dizer sim. Então, cada situação é uma situação e, no meu ponto de vista, só Deus pode julgar. Mas, lógico, preferencialmente, todas as vezes, a verdade é o melhor caminho e é o caminho correto. Fiquem com Deus! É o Lelis. Exato. Valeu, Lelis. Um grande abraço pra você. Quem chega agora, Lelê? Robson do São Luís. Bom dia, Bom Robson. dia, pastor Dário. O 22 mais amado. Cash, profeta, jabazeiro. Fiz jabá uma vez só, mole. Mentira é complicado, né? Ainda mais quando prejudica alguém assim. Se você puder nunca mentir, é melhor. Melhor, né? Mas, e quando você sabe a verdade e não fala, e oculta a verdade de alguém? Por achar que vai magoar, por achar que vai ofender. Você sabe a verdade e você não fala nada. Não é um caso de mentira também? Não é um pecado também ocultar a verdade das outras pessoas? Pois é. Se omitir? Bem pensado. Não é um pecado isso também ou não? Eu ia continuar aí gravando aí, mas acabou de fugir um passarinho aqui de casa que eu tenho que ir atrás dele. Fugiu meu Deus do céu. Um abraço e tamo junto. Primeiro de abril, um abraço, gente. Valeu, Robson. Um abraço pra você. Tem aqui o Geraldo Ribeiro, do Roselândia, Barra Mansa. Lelê. Agora. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, amigo. Letícia. Prazer participar com vocês aí mais uma vez. Que bom, hein? Pastor Dário, tema bastante importante este. Me veio aqui em mente, pastor Dário, até gostaria de depois ver a resposta do pastor Miqueias, né? Um trecho na palavra de Deus, quando Abraão, ele chega ali no Egito, ele é questionado acerca de Sara, né? E ele fala, é minha irmã, ele manda ele dizer que Sara seria irmã dele. Ali houve uma mentira, né? Então o que acontece? Mas mesmo assim o Senhor deu um apoio a Abraão, por causa da sinceridade de Abraão também,
E a gente sabe que aqueles reis eram abusados mesmo, eles tomavam a mulher que ele queria naquela época, né? Verdade. Mas eu gostaria de saber acerca dessa parte. Por que Abraão, ele disse que Sara era irmã dele, né? Apesar de não apoiar nunca a mentira. Verdade. Deus abençoe. Tá certo. Um abraço, Geraldo Ribeiro do Roselândia Barra Mansa, pastor... Você quer responder ou não? Responde na conclusão. Na conclusão a gente responde, né? Fechou. Pastor Cláudio Cara. Cadê, gente? Pera aí rapidinho, Dário. Aqui, ó. Bom dia, Dário. Tudo bem? A paz. Bom dia, querido. Sobre a enquete, a minha resposta é o seguinte: quando que a mentira torna tolerável? Uma vez que a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, é tolerável você ser pelo menos por 30 segundos ou por 20 minutos filho do diabo? Ou a Bíblia mudou? Qual é a resposta? A Bíblia mudou, não vale mais a palavra que está escrita, ou o mentiroso continua sendo filho do diabo? Vamos deixar ele te chamou, é. Professor Miqueias vai falar isso no final. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Vamos lá. Tem texto aí, Dário? Tem texto? Vai, tá contigo. Meu Deus, tem mesmo. Mentira é mentira, omissão é omissão, omissão não é mentira. A fala de uma informação não autorizada é infidelidade, é traição. O próprio Jesus em algum momento alertou para que algumas coisas não fossem faladas. Até a própria verdade, falado de forma imprópria, passa a ser pecado. A verdade no intuito da destruição. Nesse momento fica calado e seja sábio. Ivan Mendes que falou. A diaconisa Ildanir Moreira de Três Poços dizendo: oi, bom dia, aqui é a irmã Ildanir. Diz pro Dário falar de novo o número para chamar. Eita, já não é nem enquete. Depois ele repete. Eu te mando. Vou repetir. Ó, a Josi Rezende do Volta Grande vai falar agora. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bispo Letícia. Que bispo, bom menina? Dia, professor Miqueias, a paz de Jesus. Rapaz, é isso aí. Eu não acho certo, não gosto de mentira, não concordo, não compactuo com mentira, né? Mas infelizmente às vezes a gente, naquela coisa assim, é brincadeira, com brincadeirinha acaba mentindo, né? Em João 8,44 vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. A minha filha, quando eu era pequena, eu sempre conversava com ela sobre essa questão de mentira. Eu sempre falava para ela assim, por mais que você ache que eu vá te corrigir, me conta sempre a verdade. E eu até falava para ela, toda vez que você mentir, você lembra disso, que você vai estar no colo do diabo, porque ele é o pai da mentira, né? E tem pessoas que contam tanta mentira que ela acaba acreditando naquela mentira que ela conta. É isso aí. Então não, esse negócio de mentira tá por fora, isso não é de Deus. E a gente que é servo de Deus, né? A gente tem que viver uma vida baseada na verdade, não na mentira. Tá certo. É isso, finalizamos com a Josi Rezende lá do Volta Grande. Falou bem. Você quer repetir o número agora ou pode ser depois? Não, vamos agora. Então vai. É muito interessante, muito importante isso. Oh, Deus. 981 21 82 57, utilidade pública para um baterista missionário que queira pregar a palavra tocando os tambores. 981 21 82 57. Agora pronto. Meu Deus. Eu nem te conto com a igreja que é, mas vamos lá. A nossa enquete de hoje, nós falamos a manhã inteira, perguntamos a manhã inteira, né? É correto mentir por uma boa causa? Se falar a verdade colocasse a vida de alguém em perigo, você falaria mesmo assim? Você já viveu alguma situação em que precisou mentir para evitar um problema maior? Será que Deus avalia qualquer mentira dita com o mesmo peso ou ele leva em consideração a intenção do coração? Quem vai concluir a nossa enquete é o professor Miqueias Nechaif. E tá contigo. Bom, então vamos lá, não é? Será que é correto, em algumas circunstâncias, mentir para evitar um mal maior? Vocês conhecem a história de São Tomás, né? Ou Tomás de Aquino e a vaca voadora? Sei. Vocês já ouviram falar nessa história ou não? Não, nunca ouvi. A história de Tomás de Aquino e a vaca voadora. A história é o seguinte: Tomás de Aquino foi um filósofo e teólogo escolástico cristão importantíssimo na história da igreja. E diz uma certa história em que ele estava estudando, debruçado em livros, enquanto um grupo de cristãos o abordou, não é? E aí decidiram fazer uma brincadeira envolvendo mentira. E a brincadeira é: Tomás, veja, tem uma vaca voando.
E aí, Tomás deixa os seus livros de maneira desesperada, corre para uma janela, se debruça e fica vasculhando o céu, tentando encontrar a vaca voadora. Os brincalhões começaram a rir, e aí questionam Tomás: você é tão inteligente? Como é que você pode ser inocente ao ponto, não é, de acreditar que vacas voam, não é? A resposta de Tomás aos brincalhões, para mim, é mais razoável acreditar que uma vaca voa do que acreditar na existência de um cristão que fale mentiras. Né? Essa brincadeira, ela coloca diante de nós essa incompatibilidade entre ser um adepto da verdade e, ao mesmo tempo, ser aquele que se diverte com a mentira, não é? Ele é um adepto da verdade, mas é um praticante da mentira. E diante disso, é claro que é uma boa causa, por exemplo, se divertir com a mentira, e por isso tudo bem, se for de brincadeirinha? A resposta é não, claro que não, é evidente que não. Contudo, a gente sabe que a vida é complexa, ela não é tão simples, e por vezes, não é sempre que a vida vai colocar diante de nós o certo e o errado. Por vezes, a vida vai nos colocar em circunstâncias, em dilemas morais, onde a gente vai ter duas opções, onde uma opção é um mal e a outra opção é um mal maior. E aí a gente vai precisar fazer um cálculo para decidir qual é o mal maior. A Bíblia, por exemplo, nos coloca diante de situações onde o mal menor era a mentira e Deus foi misericordioso com o mentiroso. Porque, de alguma forma, aquele que assim preferiu mentir, mentiu por uma causa mais excelente no quesito ético. Um exemplo disso são as parteiras egípcias, em Êxodo capítulo 1, onde decidiram mentir para proteger os bebês hebreus, que estavam sobre um decreto de Faraó, decreto de morte, e elas decidiram ocultar, decidiram mentir para preservar a vida dos bebês. E não é eu que digo, a Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras pelo seu posicionamento. Um outro caso, a gente pode encontrar em Josué, capítulo de número 5, a partir do capítulo 5, onde Raabe decide mentir para o rei de Jericó, tendo em vista que ela acolheu espias hebreus, e aí, ao ser questionada a respeito desses espias, ela diz que eles já foram embora, quando, na verdade, eles estavam escondidos dentro da casa. O texto diz que a vida dela foi poupada por esse tipo de posicionamento, e ao que tudo indica, ou seja, os indícios bíblicos mostram que essa bênção foi tão radical na vida de Raabe que ela entrou para a genealogia de Jesus, apesar de ser uma prostituta. E por quê? Porque protegeu os espias hebreus. E a gente precisa ser sincero ao concordar que essa proteção veio em forma de mentira. O que a Bíblia parece nos apresentar é que quando a preservação da vida está em jogo, o mandamento pode ser quebrado. O próprio Jesus disse isso, por exemplo, em textos como Mateus capítulo 12, Lucas capítulo 6, onde o próprio Jesus diz que diante de uma vida, o mandamento pode ser quebrado. Mandamentos como, por exemplo, o guardar o sábado. Jesus questiona os fariseus: se um animal tiver sofrendo algum tipo de perigo, vocês não vão quebrar o sábado para poder salvá-lo? Outro exemplo é o próprio Davi, que é citado por Jesus em Lucas capítulo 6, sobre a questão do pão consagrado. O pão consagrado não poderia ser consumido a não ser pelos sacerdotes. Mas Davi, tendo em vista a guerra que estava acabando de sair, estava com fome com os seus companheiros, e ele comeu do pão e não foi punido por isso. Porque no cálculo, na interpretação de Jesus entre o mandamento e a preservação da vida sempre será a escolha correta, feita por um cristão que é aliado da verdade, mas entende que entre o mandamento e a vida precisa ser escolhida. Pronto. Tá respondido, professor Miqueias. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. E agora, fechando. Tchau, Lelê. Tchau, Dário. Até amanhã, se Deus quiser. Gente, voltamos. Um beijo pra todo mundo. Obrigada pelo carinho, pelas participações.